Surpreendentemente, liberdade de expressão parece que se tornou agora um tema polêmico no Brasil. Eu não consigo entender como a gente chegou nesse ponto. Liberdade de expressão devia ser um valor compartilhado por todos que almejam viver em uma sociedade democrática, em uma democracia liberal. O que acontece hoje é que tem muita gente que acha que as liberdades devem ser suprimidas para proteger a sociedade contra cometimento de crimes ou contra desinformação ou coisas assim. Em primeiro lugar, os crimes, se são crimes, eles já são puníveis independentemente de medidas contra a liberdade de expressão. Uma forma de expressão que pode e deve ser suprimida é a apologia ao crime. Então, você usar a sua liberdade de expressão para defender o cometimento de crimes não é aceitável. Mas isso também já é previsto na norma, já existem leis contra isso, então não justifica suprimir liberdade de expressão por causa da possibilidade de que alguém vai cometer um crime. Como você não pode proibir o cara de sair de casa pela possibilidade de que ele vai cometer um crime. Agora, com relação à desinformação, que parece que é a justificativa mais difundida, primeiro eu queria fazer uma distinção. Você tem em português desinformação, mas em inglês, que é onde, nos Estados Unidos, onde a gente tem um debate também muito importante sobre esse tema, você faz uma distinção entre disinformation e misinformation. Disinformation, desinformação, é a falsa informação produzida e distribuída deliberadamente. O sujeito ele quer que o outro receba uma informação errada, que ele tome decisões com base em informações erradas. Inclusive, isso é o que a gente vê em filmes de espionagem, em livros de espionagem, em que um governo está produzindo uma campanha de desinformação contra outro governo. E a outra variante desse tema da informação errada é misinformation, que é informação errada, é informação imprecisa, imperfeita, incorreta. E isso é a informação que ela é transmitida em erro. O sujeito acredita que aquilo é correto, ele transmite um meme, transmite uma história, ele conta um negócio que ele ouviu no trabalho conta para outra pessoa, e isso é diferente da desinformação em sentido mais estrito, porque a má informação ela é uma coisa feita em boa fé, por ingenuidade, por desinformação. Então, por desinformação no sentido de falta de conhecimento. Então, é um problema diferente. Quando a pessoa age de má fé e distribui informação falsa com objetivos deletérios, de forma deliberada, isso é uma coisa nociva. Quando a pessoa transmite informação errada, mas em que ele acredita que é correta, é, isso não deveria ser punível. E parece que há muita gente hoje que acredita que isso deve ser punível, inclusive com supressão do direito de o sujeito continuar se expressando, em supressão de sua liberdade de expressão. E eu vou tentar explicar com uma analogia com relação ao governo em geral, ao Congresso, a forma como o Estado, como a sociedade, ela se viabiliza, como ela é administrada e como é necessário haver liberdade de expressão, pois sem isso é impossível que a sociedade continue funcionando, o governo continue funcionando, as instituições continuem funcionando dentro de um modelo de sociedade democrática e liberal. Se você tentar governar com uma restrição muito ampla da liberdade de expressão, você não consegue mais governar ou administrar sua sociedade de forma democrática e liberal. Você tem que partir para um regime autoritário. Não é uma opção, é impossível continuar mantendo o liberalismo democrático se você suprime de forma muito abrangente as liberdades de expressão. E por quê? Da mesma forma como a gente tem o indivíduo que propaga informação errada, mas em boa fé, porque ele acha que aquela informação é útil ou correta ou que tem alguma validade, as pessoas têm diferentes opiniões sobre um monte de temas e essas opiniões, na maior parte dos casos, a não ser que sejam gostos pessoais, elas não podem estar corretas ao mesmo tempo. E vamos ver como é que isso funciona, qual o impacto disso na gestão de uma sociedade, na administração do país. Você tem, por exemplo, um governo qualquer, não o atual, o governo que está no poder, e você tem outras instituições, como, por exemplo, o Congresso Nacional, no caso do Brasil, bicameral, pode ter um Congresso, um parlamento com uma Câmara única, não importa. Você tem uma série de instituições decisórias que decidem quais são as políticas que serão adotadas para conduzir a vida nacional, para conduzir a nação, o país, e para resolver os problemas da sociedade. Então,
Imagine que você tem um problema qualquer, vamos pensar em termos abstratos, um problema econômico qualquer, vamos pensar, sei lá, a inflação, e você precisa resolver como combater a inflação. Aí você tem inúmeras ideias possíveis. A maior parte dessas ideias, dessas opções de política, dessas propostas, digamos, elas são ruins. Ou porque elas são ruins em si, elas não são boas ideias, porque elas não compreendem bem o problema, ou porque, embora razoavelmente boas ou bem fundamentadas, ou apoiadas em teorias ou em conhecimentos científicos ou o que quer que seja, elas não darão o resultado pretendido. Uma ou várias, ou um pequeno grupo de ideias para cada problema são as ideias que resolverão o problema. A maior parte das outras ideias não resolverão o problema, no caso, inflação ou qualquer outro problema. Mas como é que a gente sabe antecipadamente qual é a melhor ideia? Qual é a ideia que vai resolver o problema? O ministro X pode ser a favor de uma determinada solução. O empresário Y é a favor de outra solução, todos pensando em termos de propor realmente soluções e de ajudar o país a resolver aquele problema. O presidente pode ser a favor de uma terceira solução, o pessoal das ONGs pode propor outra solução. Eu posso ter minha opinião, você pode ter sua opinião. Algumas dessas opiniões estarão corretas no sentido de que resolverão o problema ou contribuirão para melhorar, minorar o problema. A maior parte dessas posições e opiniões, elas não são boas porque elas não ajudarão a resolver o problema. Você não sabe antes. E cada um acredita, sinceramente, que aquilo que ele está propondo é o que vai resolver o problema. Mas você não sabe. Então, duas coisas podem acontecer, dois caminhos. Ou será adotada uma ideia que resolverá o problema e, portanto, esse sujeito ou grupo de pessoas que propôs essa ideia vai falar: olha, nós estávamos certos, nossa ideia foi a solução para o problema. E você nunca vai saber quais das outras ideias também teriam funcionado e quais seriam desastrosas. Ou você pode acabar escolhendo uma ideia que ela é ruim, até desastrosa, e as pessoas vão ver, viu, essa ideia era horrível, essa ideia não prestava, e, portanto, era outra ideia que tinha que ter sido usada para formular a política. E só que você só sabe disso a posteriori. E como é que você resolve o problema da desinformação a posteriori? Você pune aquele que teve as ideias ruins? Ou você vai fazer o quê? Vai mandar ele para a cadeia? Você vai proibir aquele político, ou aquele empresário, ou aquela NGO, a ONG, de continuar propondo ideias? Não. As ideias, elas estão em circulação, elas foram parte de um debate, elas competiram entre si, cada um propondo as suas ideias, argumentando em favor delas, e a sociedade, de uma forma ou de outra, por seus mecanismos institucionais, seja por uma decisão arbitrada do presidente, que é um mecanismo institucional, ou seja por uma decisão feita por meio dos representantes do povo, que é o Congresso legislando e dizendo qual vai ser a norma e qual vai ser o caminho, de uma forma ou de outra, a sociedade, é, diante desse conjunto de ideias disponíveis, debateu e chegou à conclusão de que aquela era a ideia que deveria ser priorizada e, portanto, a política pública adotada foi desenvolvida, foi implementada com base naquela ideia que se tornou a ideia vencedora, digamos, do debate público. Então, a gente tem dois problemas aqui. O primeiro é que a gente só consegue saber a posteriori quais são as ideias realmente boas, quais são as melhores ideias. Mesmo que haja outras ideias boas, quais são as melhores? Quais não dariam certo? Você só consegue saber a posteriori. E você só consegue saber parcialmente, porque você não pode testar todas as alternativas. Então, algumas alternativas jamais serão testadas e algumas pessoas poderão continuar dizendo, até morrerem, que não, aquela minha ideia, ela teria apresentado resultados ainda melhores. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é que você não tem como punir a priori ou impedir a priori a circulação da ideia se você não sabe ainda qual será a ideia que será predominante ou a vencedora, ou a ideia bem-sucedida, o que é mais importante. E como é que você faz? Depois de implementada uma política, você vai voltar e ver quem que propôs cada coisa e proibir aqueles que deram ideias não boas de se manifestar novamente? Aí você acaba com a democracia, porque você vai começar a cancelar, né, para usar um termo até moderno, começar a cancelar pessoas porque apresentaram em algum momento péssimas ideias, ou ideias ruins ou insuficientemente boas. É claro que
Em outros casos, essas mesmas pessoas podem apresentar as ideias que são as melhores ideias. Então, a circulação de ideias, o debate público, a competição entre diversas propostas, a necessidade de argumentar, de defender, de lutar por suas ideias, ela é o mecanismo de que nós dispomos para tentar selecionar antecipadamente aquelas ideias, aqueles valores, aquelas propostas que têm maiores chances de sucesso, com o conjunto desses atores envolvidos debatendo contra e a favor cada uma das propostas na mesa. Se a gente não tiver isso, o que a gente tem é um grupo cada vez menor de pessoas, se a gente for eh, podando e cerceando aqueles que, de uma forma ou de outra, são vistos como tendo contribuído com ideias não muito boas, se a gente seguir esse caminho, a gente tem um grupo cada vez mais seleto de pessoas que terão o direito de apresentar ideias. E não existe nenhuma garantia de que uma pessoa ou grupo que apresentaram boas ideias no passado recente ou por um período, continuarão apresentando sempre as melhores ideias para todos os tipos de problemas que surgem na sociedade. Por isso, para que a sociedade possa funcionar de forma dinâmica e se renovar e continuar avançando, é preciso que a gente continue tendo um amplo leque de ideias, uma grande gama de opções, e que essas opções elas sejam chanceladas não pela arbitrariedade de um indivíduo, de um grupo, mas pelo debate entre todos aqueles que têm ideias a propor ou que serão afetados por essas ideias. Isso é o mesmo problema que acontece na sociedade como um todo e não apenas no lado governamental administrativo. A sociedade como um todo, ela é o resultado do conjunto de ideias, de ações, de propostas, de tarefas, de coisas que as pessoas fazem, tanto no aspecto cultural, no aspecto empresarial, no aspecto educacional, no aspecto político, no sentido não diretamente ligado ao governo, mas na organização das pessoas, em suas agremiações, em seus grupos de interesse. Então, é importante, para que a sociedade continue sendo dinâmica e consiga produzir as ideias que serão melhores, que a gente tenha o maior número possível de ideias disponíveis e que essas ideias haja liberdade para discuti-las. E quando a gente começa a se preocupar em proibir alguém de expressar novas ideias, porque em algum momento ele expressou uma ideia ruim, que foi expressada ou difundida em boa fé, novamente, o problema da desinformação em sentido estrito é outro problema. O problema da má informação, no sentido de alguém disse alguma coisa que não era perfeitamente correta, sem saber que aquilo não era perfeitamente correto, é um outro problema. Então, se a gente começa a suprimir o direito futuro das pessoas de se manifestar porque elas apresentaram ideias que não foram muito boas ou que nós julgamos que não foram muito boas, a gente está começando a limitar cada vez mais o leque de opções que a sociedade tem para resolver seus problemas presentes e futuros, em todos os campos, não só no governo, em desenvolvimento cultural da sociedade, desenvolvimento moral da sociedade, todos esses aspectos. Então, eu acho que a gente tem que realmente começar a ser um pouco mais tolerante uns com os outros, porque, voltando ao que eu disse no início, quando a gente começa a ter um mecanismo, um movimento de cercear certos grupos de pessoas, certos tipos de ideias, porque essas ideias são vistas como tendo sido nocivas recentemente, e certas pessoas, isso afeta um grupo a mais do que outro grupo, o grupo não afetado, isso é da natureza humana, muitos dos indivíduos do grupo não afetado começam a acreditar que a supressão dos outros é um bem para a sociedade como um todo, porque afinal, o grupo que não está afetado, ele tem ideias diferentes e ele acredita que as ideias que eles têm é que são as corretas. Como eu acredito que as minhas ideias são as corretas, eu venho aqui apresentar as minhas ideias, eu não venho apresentar as ideias de outro, embora eu tente conhecer as ideias de outras pessoas, eu tento, por exemplo, ler autores de quem eu discordo, eu tento ouvir opiniões de que eu discordo, para até reforçar minhas opiniões, ver se elas são suficientemente sólidas. Mas existe uma tendência psicológica as pessoas não só acreditarem que estão certas, todo mundo acha que está certo, ninguém ia continuar proclamando algo que está errado, a não ser que o cara esteja fazendo desinformação com intuito nocivo. Mas, no geral, as pessoas defendem aquilo em que elas acreditam. Então, é natural
que quando um grupo começa a ser suprimido, outros grupos comecem a achar aquilo talvez como uma coisa boa, porque as ideias que estão erradas, que são as ideias dos outros, é que estão sendo suprimidas, e não as ideias, opiniões ou valores daqueles que não estão sendo suprimidos por hora. Mas a tendência no longo prazo, se a gente não preservar uma ampla tolerância com as ideias diferentes, a gente começa a ter uma redução da oferta de ideias, uma redução da qualidade das ideias que flutuam, portanto, uma redução da qualidade das coisas, das políticas, dos projetos que são produzidos pela sociedade. No governo isso é mais visível, mas em toda a sociedade. E, subsequentemente, a gente começa a ter uma restrição das liberdades individuais, da liberdade de expressão, mas das liberdades individuais em sentido mais amplo, que tende a tornar impossível que a sociedade continue sendo democrática e liberal no prazo longo. É claro que são efeitos que a gente não vai perceber em uma semana, em um mês, ou em 5 anos, ou talvez 10. São percursos históricos. Mas se a gente não começar a cuidar disso desde agora, quando a gente perceber o problema e todos estiverem convencidos, quando a ideia de que existe um problema estiver difundida e todos concordarem com isso, pode já ser tarde demais para a gente reverter a situação. É isso. Quem não assinou o canal, por favor, assine. E obrigado por assistir até aqui. Um abraço, até a próxima.